Queridos ouvintes, me chamo Maria do Socorro, sou do Centro Espírita Caminho de Damasco, em Pojuca. Hoje vamos refletir um pouco sobre o capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, itens 7 e 8. Antes, porém, vamos serenar nossa mente, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso, e ao Divino Mestre Jesus, agradecendo por essa oportunidade de levar a Tua Palavra através desse meio de comunicação. Sabemos como é tão maravilhoso ter os Teus ensinamentos presentes em nossa vida. Fica conosco, hoje, agora e sempre, e que possamos iniciar com muita paz, amor e compreensão. Então vamos falar sobre o sacrifício mais agradável a Deus. E ele começa assim: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vossos irmãos. Depois, então, voltai a oferecê-la. São Mateus. Quando diz ide reconciliar-vos com os vossos irmãos, antes de depois a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, cumpria-lhe conforme sua palavra, aos usos ainda do vulgo. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ela ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra teu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com vossos irmãos, se quiserdes ser agradável a Deus. Nesse texto, Jesus ele orienta o quê? Que antes de a gente levar a nossa oferenda, que a gente deve reconciliar com nossos irmãos. Está bem claro isso. E é importante que a gente compreenda bem o porquê Jesus fez essa observação. Justamente porque naquela época existiam vários tipos de sacrifício, uma vez que o povo judeu ele era o quê? Ele era obrigado a pagar os impostos aos seus credores. E o que lhes sobrava era muito pouco. Mesmo assim, eles faziam essas oferendas materiais, achando que estava sendo agradável a Deus, a ponto até de passar fome. E às vezes era o único animal até que ele tinha para o seu sustento, mas ele ofertava achando que estava sendo agradável a Deus. E Jesus estava dizendo nessa passagem o quê? Que o sacrifício mais agradável a Deus não era que passassem fome. E aproveitando os costumes religiosos da época, ele ensinou que o sacrifício mais agradável era de eliminar da gente todo orgulho através do perdão e da reconciliação. A oferta que Jesus nos fala é a mais valiosa de todas, a gente sabe disso, Que é o quê? De um espírito reformado. Que esse espírito que vai rever a sua conduta perante aqueles que convivem no seu dia a dia, seja no local de trabalho, seja em casa, onde quer que seja. Ele pede para a gente se reconciliar com eles. E não faz sentido a gente ir a um templo religioso, ofertar algo material, barganhar com Deus, para conseguir algo em troca. Como diz o trecho da música, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Então não adianta eu ir lá ofertar para ser agradável a Deus, se no meu coração ainda trago rancores, mágoas, e não consigo reconciliar com o meu irmão. Por isso Jesus pede que a gente ir se reconciliar com o irmão. Uma vez que ele nos inspira o quê? Que a gente faça a nossa tão sonhada reforma íntima. E hoje, a gente não faz mais esse tipo de oferenda com animal. Mas muitas vezes estamos, por exemplo, numa casa espírita, doando roupas, alimentos, participando de uma ação social, para ajudar as pessoas que dependem desse auxílio. E a gente faz isso de coração, com a boa vontade, que não deixa de ser um sacrifício a Deus, porém
Nesse texto ele fala o sacrifício mais agradável a Deus, é o mais agradável. Então, toda ajuda que a gente faz ao outro é aceitável por Deus, porém, não é o sacrifício mais agradável a Deus. E quando fazemos esse tipo de ação na casa espírita, ou qualquer outro lugar que a gente esteja, a gente se sente muito bem, estamos lá, estendendo nossa oferenda. Quando, na verdade, eu não me reconciliei com aqueles que tive algum tipo de atrito, né? Deste capítulo, Bem-aventurados misericordiosos, eu preciso analisar que essa indisposição com meus irmãos precisa sim ser ajustada. E aí, muitas vezes, eu não estou disposta a ser o lado que cede, porque tenho sempre a minha razão, porque foi o outro que errou. Enfim, é o quê? O orgulho falando mais alto. Temos infinitas desculpas, infinitas possibilidades de explicar aquilo, né, que a gente não quer fazer. Fato é que quando queremos sair, que não queremos sair da nossa zona de conforto, não queremos ofertar a nossa transformação, ainda estamos presos aqui a nosso orgulho, nossa vaidade, nós ainda queremos ter razão. E a gente deve se fazer uma pergunta: eu quero ter razão ou eu quero ser feliz, né? E a gente vive essa indecisão. Por conta de quê? Do nosso orgulho. E aí eu digo que não sou orgulhosa. Eu não dou o braço a torcer, né? Eu não sou orgulhosa, mas não dou o braço a torcer. Quantas vezes a gente usou dessa frase, né? Não quero aceitar que meu irmão tem dificuldade e que, na verdade, todos nós temos, né? E na maioria das vezes, a gente se apega a um erro ou a dificuldade do outro para ter uma desculpa de não se reconciliar com o outro, porque a gente acha que sempre eu tenho razão e o errado é o outro, não é isso? Isso acontece principalmente com os nossos familiares. Muitas vezes tratamos os estranhos melhores do que a nossa própria família. Uma coisa é certa: se tratássemos todos os membros da nossa família com gentileza, com atenção, respeito, com amor, nosso relacionamento seria bem melhor. Então não adianta eu estar numa casa espírita ou em outro local e estar só ajudando e não olhando aqueles que estão próximos de mim, que estão precisando de ajuda, de amparo, né? Eu não posso ser boazinha da porta do centro para dentro. Eu tenho que ser boazinha dentro do centro e melhor ainda fora dele, que é onde é a nossa escola. A gente está na convivência com outras pessoas. Temos uma dificuldade e essa dificuldade não é do outro. A dificuldade é interna. Precisamos analisar com muito carinho. Resumindo essa reflexão de hoje, desse texto, a oferta mais agradável é a oferta do nosso espírito reformado. E essa é uma ação que ninguém pode fazer por nós. Ninguém vai nos transformar. Essa é a oferta que só pode ser feita internamente, dentro do nosso coração. E é por isso que ela depende exclusivamente da gente, né? Que ninguém vai mudar a gente. Nós é que temos que mudar. Vamos pensar nisso. Vamos avaliar nossas atitudes, se ela tem sido externa ou se tem sido interna. Não sejamos o quê? Sepulcros caiados, belo por fora e cheio de podridão por dentro. Vamos aprender passo a passo com o Evangelho de Jesus rumo à evolução. Não existe um lugar chamado evolução, onde eu digo, vou lá e estarei evoluindo. A forma como faço a minha caminhada é que vai dizer se eu estou evoluindo ou não. E é isso que Jesus quer da gente, que a gente evolua, que a gente faça a nossa transformação, que a gente ofereça esse nosso espírito reformado, né? Reformado, que a gente modifique o nosso tratamento com aqueles que nos odeiam. Portanto, encerramos essa reflexão de hoje, ressaltando mais uma vez que a oferenda mais agradável a Deus é a oferenda da nossa transformação espiritual. Que a gente possa ser pessoas melhores, a começar dentro dos nossos lares. Obrigado pelo convite e muita paz a todos. Que assim seja.